Alô, alô você, canal Fora da Caverna, e você mais uma vez nesse final de julho, sempre no verde, na luz, né, buscando sempre o verde, a luz e assim por diante. Aniversário do Mick Jagger, camisa dos Stones, né? Pois bem, sem maiores delongas, esse vídeo se refere a uma publicação que a gente fez ontem num dos nossos canais, né, da internet aqui, o Instagram do Prof. Xandão da Educação. Eu queria que vocês vissem com muita atenção essa matéria da Folha de São Paulo, né, que fala sobre, né, aqui, né, tá aqui, tem um gráfico, na verdade um mapa, né? Nós fizemos uma publicação desse mapa que mostra a pandemia pode aumentar casamentos infantis e reverter o progresso de 25 anos. O que quer dizer isso? Bom, segundo a ONG aqui, tem uma ONG que está sendo citada, que trabalha com a ONU, né? Visão Mundial, né? Nos últimos 20 anos vem caindo aí um trabalho muito forte no mundo inteiro, os casamentos infantis. No Brasil, nos últimos 5 anos, se registrou a maior queda, né? De 6,9% para 4,7%, né? Os casamentos de mulheres menores de 18 anos. No caso, o Brasil ainda tem 26% dos casamentos são de moças menores de 18 anos, né? E quer dizer que já foi maior e que diminuiu. Então existe toda uma campanha contra a pedofilia que está subentendido, subjacente a essa questão. Há que se entender, quando a gente fala isso, que a lei até 2019 permitia casamentos abaixo dos 16 anos para se evitar depois de estupro, para assumir o filho, e isso foi discutido no Congresso, já vinha sendo desde 2015, e caiu essa lei em 2019, então não faz muito tempo, e hoje só se pode casar abaixo de 16 anos com mandado judicial, com autorização especial. Isto posto, a gente sabe que então há barreiras legais e isso inibe alguns casamentos, mas não evita. Então nós temos ainda uma proporção de 5,9% dos casamentos que são com meninas com menos de 15 anos, né? Então esse é o ponto que eu falei, onde a gente chega no que a gente chama mesmo de pedofilia, né? Que seria realmente o fato de que os homens adultos, quando casam, que geralmente são homens adultos, né? Existem os casamentos em que ambos são muito jovens, são adolescentes, 15 anos adolescente, e existem os casamentos de homens adultos com essas meninas, né? E geralmente quando o homem adulto decide casar com uma moça assim, duas coisas estão envolvidas. Geralmente uma certa anuência, né? Um certo consentimento ao redor da família, dos familiares envolvidos, etc. E esse desejo desse homem não de ter uma criança, mas de ter uma mulher frágil que não pode se defender. Vários são os pontos levantados aqui, isso não é um problema do Brasil, mas das culturas machistas e patriarcais no mundo inteiro. O mapa é muito claro, mostrando que na América Latina, América do Sul é muito forte, México também, América Central e aqui Brasil, Peru, Equador, Colômbia, Bolívia, Paraguai, tem muito isso. Fora isso, os países com situações mais críticas estão em África, Ásia, Bangladesh, Somália, né? Países com situação bem crítica, socialmente falando. Mas o ponto da matéria é que a pandemia, como todo mundo já sabe, ela expôs as desigualdades desses países muito mais. Ficou mais evidente aqui as do Brasil. Vocês vejam o tanto que se mobilizou de doação. Eles falam sobre isso, as famílias pobres vivem de doação. E quando elas não têm doação, elas usam os seus recursos que forem possíveis. Um deles é casar suas filhas. Não é raro homens pedirem a mão dessas meninas em troca de um dote, de uma ajuda. Isso seja do interior do Brasil, da Somália, da Argélia, não é, do México e assim por diante. Eu acho que a pandemia deixou isso bem claro. O Brasil se compara, sim senhor, sim senhora, com estes países. A gente sempre gostou de se comparar com os Estados Unidos, Inglaterra, França, Suíça e sei lá mais o que, Canadá, Austrália, mas o fato é que esses países todos que eu acabei de citar aqui do primeiro mundo
não estão nem figurando nesse mapa, né? Um deles apenas o Reino Unido tem um destaque aí de 0,1% dos casamentos serem de meninas com menos de 18 anos. É uma tendência daquela sociedade que é preciso estudar lá para saber o que aconteceu. Tem muito a ver com costumes, muitas vezes, esse tipo de prática que não é lá talvez muito salutar. Então a gente fala desse desejo do homem adulto de ter uma mulher frágil nas suas mãos, né, quando ele busca esse casamento. E veja, 15 anos é uma adolescente, não é exatamente uma criança, né, que o cara está buscando. Por isso que a gente chama a atenção para esse conceito de pedofilia como sendo algo relativo à loucura. Não, não é. Esses caras não são loucos. Isso é um abuso de poder, uma vontade de se sentir poderoso, etc. Que sempre existiu. Mas com as campanhas veio caindo nos últimos anos, inclusive no Brasil e vários países, segundo os levantamentos dessa ONG. Agora, o que acontece, né, que todas essas ONGs e organismos internacionais estão acompanhando, é que os países, esses que eu citei, inclusive o Brasil, perderam muito dinheiro com a queda do PIB, né, menos 4%, etc. Nós tivemos várias quedas nos últimos 5 anos para cá e antes da pandemia. E a pandemia fez cair um pouco mais. Então, a perda de dinheiro, de recursos da sociedade, dos governos, dos países, a perda de recursos que as sociedades vêm enfrentando com as crises da Covid, vão atingir os elos mais frágeis. E os elos mais frágeis das sociedades são as mulheres dos interiores, das zonas rurais, do interior do Brasil, desses países todos, as mulheres não brancas, não da classe média, as mulheres pobres, as mulheres negras, indígenas, as asiáticas. Temos que entender não brancos como todos esses seres que não estão sempre nos documentários, a não ser quando aparece alguma discussão como essa, e que são a maioria da população mundial. Então, quando a gente fala de melhorias no mundo, se a gente não colocar essas pessoas na conta, a gente não está falando de melhoria nenhuma, porque as coisas parece que não melhoram muito para elas, ou quando estavam melhorando, pelo menos nesse quesito de diminuírem os casamentos infantis, a gente vê uma piora. A tendência que eles projetam para os próximos anos, os próximos 10 anos, até 2030, é de uma piora. Pense nisso e nesse seu raciocínio eu quero que você some o aumento da fome no Brasil. Uma em cada 2 pessoas no Brasil está passando insegurança alimentar, que é algum nível de fome, de não conseguir comprar exatamente o que quer para comer. Tá? Isso no Brasil. Então aumentam as doações, aumentam as redes de assistência, porque aumenta a pobreza. As pessoas lá, vocês sabem, estão comendo cada vez menos, a carne está inacessível, etc, etc. Farelo de arroz, farelo de osso, farelo de feijão entraram na mesa. Finalmente o Brasil conseguiu aquilo que o candidato a presidente que ganhou em 2018 prometeu: voltar o país ao que era há 30, 40 anos atrás. Nós estamos, sim senhor, sim senhora, retrocedendo. Isso é uma resposta que os governos vão ter que dar, esse, o próximo e todos os que vierem depois. E claro, você, eu, todos nós. Nós deixamos a sociedade perecer e adoecer com a Covid e por baixo disso nós agravamos os problemas que já havia. O casamento infantil é só mais um deles e a fragilidade dessas moças está aí para quem quiser ver. Veja a matéria da Folha de São Paulo de ontem, o caderno Mundo, inclui o Brasil no Mundo. Eu postei na página Prof. Xandão na Educação. Mas bora sair da caverna?